À luz de Paulo, a serviço da sinagoga de Damasco, Saulo ou Saul perseguia os cristãos e levava-os agrilhoados a Jerusalém. Chegando perto de Damasco, viu-se envolvido numa grande luz. Ele caiu no chão e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele ouviu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Saulo levantou-se e constatou que estava cego. Ele passou 3 dias em Damasco sem comer nem beber. Ora, um discípulo cristão chamado Ananias, por ordem do Senhor, veio visitá-lo e impôs-lhe as mãos. Esse discípulo revelou a Saulo que era Jesus e que ele havia visto na estrada de Damasco. Aquele Senhor que ordenara a ele, Ananias, que devolvesse a vista a Saulo e ele lhe inculcasse o Espírito Santo. Membranas caíram dos seus olhos e ele pôde ver. Saulo, tornado Paulo, surpreendeu a todos, fazendo repetidamente elogios a Cristo. Pondo-se a ensinar a todos os discípulos, pregou eloquentemente na sinagoga. Esta ação desagradou os judeus que o criticaram. Paulo respondeu-lhes que defendia a palavra de Deus e dizia os textos sagrados: Eu estabeleci como a luz da nação para levares a salvação até os confins da terra. Esse anúncio da vida eterna, ensinamento da luz de Cristo, fez realizar numerosas conversões entre os judeus. Em Icônio ele pregou, mas os sacerdotes judeus furiosos apedrejaram-no, e ele teve dificuldade para fugir. Paulo contará como em êxtase ele viu Cristo. E sempre esse ardente apóstolo, grande pregador, grande viajante, irmão, amigo de Timóteo, ensinará a luz de Cristo e se recusará a qualquer comprometimento com as trevas. E na segunda epístola de Coríntios ele declara que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que a união pode haver entre a luz e as trevas, que acordo entre Cristo e o maligno. As trevas são o império de Beliar, Satanás. Mas na mesma epístola, São Paulo diz ter sido por 5 vezes espancado pelos judeus, 3 vezes flagelado e 1 vez apedrejado. Naufragou e sofreu no deserto. Conta suas visões e revelações. Alcançado até o 3º céu, ele ouviu a palavra inexprimível do Senhor. Consternado, Paulo declara: Tenho tornado insensato. Ele é o louco de Deus. Ele reconhece que tudo que ensina ele aprendeu pela revelação de Cristo. Andai como filho de Deus, o fruto da luz se chama bondade, justiça e verdade. E recomenda que se recuse as obras estéreis das trevas, denunciando-as. Tudo que é condenável é manifesto pela luz, pois é a luz tudo o que é manifesto. E Paulo exclama: Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e o Cristo resplandecerá sobre ti. Em epístola, ordena-lhes que sejam sem censura, sem comprometimento, no meio de uma geração desviada e pervertida, no seio o qual resplandecei como os astros no mundo. Várias vezes ele falará que recebam a luz e que não devam renegá-la.
Na Epístola aos Hebreus, Paulo declara ainda: nosso Deus é fogo que consome. Paulo teve êxtases. Ele relata em sua segunda Epístola aos Coríntios, segundo Atos dos Apóstolos, ele declara: eu sou que o forno da luz e crio as trevas. Como escreve Paulo Lecour de Saint-Paul, o melhor que Pedro, Daniel Hobbes pensou da mesma forma. Um iluminado de Deus, o verdadeiro fundador do cristianismo. Ele dominava a língua hebraica, a língua grega, e aproximou de Cristo. O crisma acompanhado da letra alfa e ômega, que representa o sol. Enfim, lembramos-nos que Pedro recebeu do céu os estigmas da luz.